Hallihallo, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim tratar das posições verbais nas frases, na gramática alemã, que é um dos pontos principais quando se estuda alemão. Porque muitos outros elementos de uma frase estão pautados, estão relacionados à posição do verbo. Então, hoje eu vou tratar de orações simples. Orações simples em quais casos? Orações simples em afirmações, em W-Fragen, em Ja-Nein-Fragen, Imperativ, Modalverben, Perfekt, Präteritum, Futur e voz passiva, e no passivo. Bom, antes de começar cada um desses casos, é importante dizer que as posições dos verbos nessas orações em alemão, elas podem ter ou a primeira posição, ou a segunda posição, ou a posição final. O verbo vai aparecer no fim da frase. Mas de que forma elas acontecem? Eu vou começar sensibilizando vocês para os erros mais comuns dos falantes de português, que pegam a base que tem na mente da sua língua materna, da Muttersprache, e tentam traduzir isso para o alemão. Muitas vezes eu ouço meus alunos dizerem: Ich nicht komme aus São Paulo. Bom, eu não venho de São Paulo. Olha como deu uma tradução wortwörtlich, literal. Ou também, ich auch spreche Englisch. Eu também falo inglês. Ich kann spielen Gitarre. Eu sei, eu consigo tocar violão. Ou, heute ich arbeite zu Hause. Hoje eu trabalho em casa. Eu vou trabalhar em casa. E por que todas essas frases estariam incorretas? Atenção, elas não estão corretas, não se baseiem nelas, é simplesmente uma sensibilização. Elas não estão corretas porque nas afirmações em alemão, os verbos ocupam a segunda posição. Então, vamos corrigir essas frases juntos. Não se esquecendo de que uma posição não é uma palavra. Uma posição são todas as informações que respondem a uma pergunta. Por exemplo, heute é hoje. Heute nach der Schule, hoje depois da aula. Todas essas informações respondem ao quando, não importando se é só o heute ou se é heute nach der Schule. São muitas palavras, mas elas ocupam uma posição porque estão respondendo a uma informação. Por exemplo, heute arbeite ich zu Hause. Comecei com a informação de tempo, o verbo tem que ser na segunda posição. Os outros elementos podem ser trocados? Podem. Claro que a nossa frase normal seria ich, começando com eu, arbeite heute zu Hause. Verbo na segunda posição. Quis começar com algum outro elemento? Então, como por exemplo com o heute, então é obrigatório que o meu pronome ocupe a terceira posição. Vamos começar com a informação de tempo? Heute, agora tem que vir o verbo arbeite, quem? Ich, onde? Zu Hause. Eu poderia começar com zu Hause? Poderia, dependendo do contexto, se você quisesse reforçar que é em casa que você vai trabalhar hoje, não tem problema nenhum, a frase não estaria errada. Zu Hause arbeite ich heute. Kein Problem, não há problema nenhum. Então, mais um exemplo para vocês. Ich wohne in der Nähe von der Universität. Observem quais informações respondem à pergunta wo. In der Nähe von der Universität. Todas essas palavras. Então, mais uma vez, não confundam. Uma posição não é uma palavra. Podem ser, como vocês estão vendo agora, um monte. Posso trocar? In der Nähe von der Universität wohne ich? Claro, não tem problema nenhum. Ou, mais um exemplo, Bern ist die Hauptstadt von der Schweiz. Verbo na segunda posição? Sim, então tá tudo ok. Pode trocar? Pode. A gente pode falar também, die Hauptstadt von der Schweiz ist Bern. Kein Problem. Agora, a gente vai passar para a questão das W-Fragen. Bom, o que é uma W-Frage? É uma pergunta começada com o V, com o W em português. Então, ela pode ser was, wer, wo, wenn, mit wem. Pode ser os wie adicionados de adjetivo, wie alt, wie viel, wie oft, wie lange, wie groß, não importa. Warum, pode ser os welche, welches, welcher. Começou com V, é uma W-Frage que possibilita uma resposta ampla.
Woher kommst du? São Paulo, aus Brasilien, aus Deutschland, aus den USA. Não importa, podem ter muitas respostas. Em uma V-Frage, a posição verbal também é a segunda posição. Então, por exemplo, von wann bis wann arbeitest du? De quando a quando, isso ocupa uma posição, verbo na segunda, arbeitest, quem? Tu. Ja? Ou, e olha como o brasileiro vai cair quase na cilada de falar isso errado. Ele vai falar, du arbeitest von wann bis wann. Você trabalha de quando a quando. Se baseia lá, verbo tem que estar na segunda posição. Ou mesmo, seit wann lernst du Deutsch? Desde quando você aprende alemão? Se baseando nessa tradução, que não é a tradução literal, o brasileiro escreveria, seit wann du lernst Deutsch? Errado, vamos traduzir literalmente? Seit wann lernst du Deutsch? Desde quando aprende você alemão? Essa seria a tradução literal. Então, não se esquecendo, V-Fragen, posição do verbo também é a número 2. Para Ja-Nein-Fragen, que se diferenciam das V-Fragen porque elas são tão fechadas que elas possibilitam que apenas as respostas sejam ou sim ou não. E por isso elas têm que começar com o verbo. Aqui o verbo ocupa a primeira posição. Por exemplo, kommst du aus Brasilien? Ja, ich komme aus Brasilien. Observem que aqui o ja e o nein não contam como posição. É por isso que vem uma vírgula. Ja, e aí começa tudo do zero. Ich komme aus Brasilien. Nein, ich komme nicht aus Brasilien. Ou outra pergunta, wohnst du in Berlin? Arbeitest du bei Bosch, bei Siemens? E aí não importa. Sprichst du auch Spanisch? Warst du schon mal in Deutschland? Você já esteve na Alemanha? Se a gente pegar e escrever da forma brasileira, du warst schon mal in Deutschland? Você já esteve na Alemanha, começando com você? Observem que não vai ser mais uma pergunta. Já que você trouxe o verbo para a segunda posição e não para a primeira, como essa Ja-Nein-Frage pede, warst du schon mal in Deutschland? A segunda se transforma numa afirmação, você já esteve na Alemanha, e não uma pergunta. A não ser, claro, gente, exceção pode ter para tudo, para os contextos. A gente está falando da regra bruta. A não ser que seja uma surpresa, du warst schon mal in Deutschland. Dá para a gente mexer nessa posição, mas são as exceções, ok? Bom, eu uso muito essas Ja-Nein-Fragen para treinar aquele jogo de adivinhar personalidades. Uma pessoa se finge ser uma personalidade famosa e todo mundo vai adivinhando, que é aquele famoso, bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Bist du jung? Bist du alt? Bist du tot? Lebst du? Bist du Schauspieler von Beruf? Kommst du aus den USA? Wohnst du in Kalifornien? Heißt du Brad Pitt? E aí chegou na pessoa, então observem, todas essas perguntas são abertas pelo verbo. Ok, vamos passar para a próxima categoria, que é o imperativo. O imperativo, assim como as Ja-Nein-Fragen, vão pedir que o verbo esteja na primeira posição. Não esquecendo que o imperativo pode ser uma pessoa só, eu posso fazer um imperativo para um amigo de forma informal, para duas pessoas de forma informal ou de forma formal. E todas as três vão pedir o verbo na primeira pessoa, como por exemplo, venha logo, komm schnell. Para duas pessoas, venham logo, kommt schnell. Ou para o formal, não esquecendo que o formal tem muitos elementos, uma senhora, um senhor, duas senhoras, dois senhores, senhoras e senhores, então tem 5 elementos dentro do Sie. Se a gente fosse referir ao Frau Müller, seria kommen Sie schnell, Frau Müller, abertos pelo verbo. O modal. As frases modais pedem 2 verbos. O verbo modal na segunda posição, conjugado de acordo com o pronome, e o verbo no infinitivo no final. De acordo, tá batendo aquela regrinha que a gente viu, ou segunda posição, ou, né, e o verbo no final. Como, por exemplo, ich kann sehr gut schwimmen. O verbo modal aqui na segunda posição. Ich muss heute sehr viel für die Prüfung lernen. Então, olha só como o verbo está na segunda posição e o lernen está bem lá distante, depois de várias outras informações. Não importa, ele vai fechar a nossa frase no final e no infinitivo.
Podemos trocar? Gente, essa troca vocês podem fazer para todas as frases. Für die Prüfung muss ich heute viel lernen. A pergunta é sempre a mesma. Verbo na segunda posição? Sim, o verbo modal está lá. E o outro fechando a frase. Mais uma bem compridona agora para vocês verem isso. Mit meiner Mutter will ich heute am Abend ins Kino gehen. Vamos trocar os elementos? Eu quero começar com am Abend. Am Abend will ich heute mit meiner Mutter ins Kino gehen. Quer começar com o wohin, o aonde? Ins Kino will ich heute am Abend mit meiner Mutter gehen. E assim por diante. Ok? Agora vamos passar para uma outra categoria que é o Perfect. O Perfect, assim como o modal, também vai precisar de dois verbos. O verbo auxiliar, que é o Hilfsverb, mais o Partizip 2 no final. Os Hilfsverb, mais uma vez, podem ser o sein ou o haben, conjugados de acordo com o pronome, e o Partizip 2, que não tem essa variação. Ele não precisa ser conjugado com o pronome utilizado, ele é uma forma fixa, fechando a frase. Como, por exemplo, gestern sind wir ins Kino gegangen. Ou sind ali na segunda posição, ou gegangen no final. Ou, nach der Schule habe ich meine Freunde zu Hause getroffen. Mesma coisa. Um exemplo com o verbo sein e um exemplo com o verbo haben como Hilfsverb. Aqui os verbos auxiliares ocupando a segunda posição. O pretéritum é uma forma que também se refere ao passado, na verdade, ela e o perfect, nenhuma é mais anterior à outra, elas são, ambas tratam do mesmo passado, a diferença é que uma ocorre para a forma falada, que é o perfect, a outra para a forma escrita, que é o pretéritum. Já que o pretéritum não tem Hilfsverb, ele é sozinho, é o pretéritum que ocupa a segunda posição, como por exemplo, ich traf gestern meine Freunde. Eu encontrei ontem os meus amigos. Sie gingen ins Kino. Eles foram ao cinema. Ok? O Futur trabalha também com dois verbos. Quais verbos são esses? O werden, conjugado, e o verbo no infinitivo, ocupando a última posição. Por exemplo, ich werde im Dezember nach Österreich fliegen. Então, em dezembro, eu irei para Österreich. Fliegen implica que será de avião, mas aí até aí a gente traduz como eu irei. Ou, por exemplo, meine Freunde werden mich zu Hause besuchen. Aqui, de novo, vocês podem ver exatamente essa regra que eu mencionei. Verbo werden, conjugado, na segunda posição, e o último verbo no infinitivo no final da frase. Agora a gente vai passar para o passive, né? O passive presens. O que é o passive? É uma frase passiva, ela não tem ninguém que fez nenhuma ação. A gente vai tratar hoje do passivo na forma do presente. Geralmente o passivo, ele vem para falar de um processo, como as coisas são feitas, o que foi feito, de que forma, sem falar quem fez essa ação. Por exemplo, das Auto wird morgen gebaut. O carro será montado amanhã. O passive pede o werden na segunda posição e o Partizip 2 na última posição. Der Motor wird montiert. Eu preciso ter algo entre o primeiro verbo e o segundo? Não necessariamente, quem escolhe é você. Mas então aqui o werden a gente vê como segunda e fechando a frase o montiert. Ok? Alles klar? E para terminar, o passive pretéritum. Por quê? O motor pode ser montado como ele pode ter sido montado. Então o Partizip presens pode ser o motor é montado, presens, ou no pretéritum, o motor foi montado, que seria como o werden usado no pretéritum. Das Auto wurde gestern falsch montiert. O carro foi montado ontem de forma errada. Mesma coisa do presens para as regras de posição verbal. Werden na segunda e o último verbo fechando a frase, que é o Partizip 2. Mais um exemplo. Der Motor wurde montiert. Ok? Bom, essas são as regras mais orientadoras de dessas frases mais simples em alemão.
Logo, logo eu trago o vídeo sobre posição verbal número 2, que trata de outros assuntos também super importantes para essa análise, que vai ser a que mais vai orientar vocês a escrever uma frase em alemão, que é analisar a posição dos verbos. Ok? Se gostaram, por favor, compartilhem, e se quiserem ajudar o canal Deutsch und Deutschland, fiquem de olho nas nossas camisetas, que eu particularmente achei lindas. Quem quiser adquirir uma, pode nos escrever, que a gente manda com o maior prazer. Um beijo, bis dann!